sessão extraordinária das Câmaras Criminais reunidas, saudando os eminentes pares, aqui presentes, desembargador Adalto Dias Tristão, desembargador Pedro Valls Ferró, desembargador Sérgio Bisotto, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, desembargador Fernando Zardim Antônio, desembargador convocado Marcelo Menezes Loureiro, desembargadora convocada Rosinéia Martins, o procurador de Justiça presente, doutor Josemar Moreira, aqui nos acompanhando o Agnaldo Rocha, que é o nosso, está gerenciando a nossa sessão, também a doutora Glória, que está nos acompanhando, e a doutora Cláudia Pessiano, que se faz presente na condição de secretária. E o pessoal da equipe técnica, e temos aqui também, com muita honra, o serviço de taquigrafia, nas pessoas da senhora Thaís Nirelli Ribeiro e Glória Gobi. E também a nossa oficial de justiça, Marlene Silveira da Costa, nossa querida Lena. Ok. Então, na parte de registro de comunicações, eu concedo a palavra ao desembargador Adalto Dias Tristão. Tem a palavra. Senhor presidente, eu não tenho hoje um registro mais especial, a não ser a alegria de dizer dessa sessão histórica das Igrejas Câmaras Criminais Reunidas, presidida por Vossa Excelência, e dizer da honra de estar revendo os colegas, embora virtualmente, cumprimento também do procurador e os dedicados servidores que estão atuando e que possibilitam, afinal, a realização de um ato tão importante. Perfeitamente. Desembargador Pedro Valls Ferrosa, tem a palavra, Vossa Excelência, da parte de registro de comunicações. Alegria de rever os queridos colegas, o digno procurador, os funcionários. É uma satisfação vê-los todos. Muito bem. Desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, tem a palavra também, da parte de registro de comunicações. Eu me associo a todas essas manifestações e parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa, é a nossa primeira sessão do ano nas reunidas, e eu, então, gostaria que nós tivéssemos uma boa sessão, sempre temos, e augurando a todos os colegas que tenhamos todos muita saúde, muita paz e muito êxito nas nossas funções. Muito bem. Desembargador William, como se manifesta Vossa Excelência? Doutor Zé Paulo, Vossa Excelência esqueceu de mim. Oh, desculpa, desembargador Sérgio, uma falha irreparável, por favor. Não. É porque eu estou vendo os quadros aqui, eu gostaria que tivéssemos tudo, e pudesse abraçá-lo com muito carinho. Eu também revejo a todos os colegas com muito prazer, com muita alegria. Registro a minha satisfação de participar dessa sessão tão bem presidida por Vossa Excelência, mas, infelizmente, eu tenho um registro triste a fazer, e ele é referente ao falecimento da senhora Eliana Pimentel, irmã do desembargador Frederico Guilherme Pimentel, que faleceu ontem, vitimada por essa pandemia, e para a tristeza dos seus familiares. Como falei, ela é irmã do desembargador Frederico Pimentel, que presidiu o nosso tribunal, foi corregedor. Então, a família lutada, os meus sinceros pêsames. E eu desejo que nós tenhamos uma tarde produtiva de trabalho, como manifesto. Muito bem. Eu me associo também à manifestação de pesar, conferindo assim a família lutada, toda a proteção divina e Deus os conforte nessa hora tão difícil. Inclusive, o desembargador Frederico Guilherme Pimentel. Desembargador William, como se manifesta Vossa Excelência? Microfone, por favor. O microfone está desligado, desembargador William. Aí. E agora, presidente? Pois não. Eminente presidente, eminentes pares, eu adiro
aos registros que foram feitos pelos eminentes colegas que já se pronunciaram. Cumprimento Vossa Excelência, também o eminente Procurador de Justiça, os serventuários e advogados, porventura, presentes nessa sala virtual. É com prazer que revejo os colegas. Lamentavelmente, a humanidade só acorda para determinados valores em momentos de turbulência. Acho que houve interrupção do microfone. Mas está ligado, presidente. Assim, pois não. Está ligado. Ok. Então, repetindo, lamentavelmente, a humanidade só acorda para determinados valores nesses momentos de turbulência, como esse que nós estamos vivendo, de distanciamento social, morte de milhares de pessoas, inclusive pessoas próximas a gente, e o pânico que isso nos causa, que obviamente nos transformará. E numa hora dessa a gente pensa e conclui que falta está fazendo o convívio com vocês. Lamentavelmente, a gente só dá valor, às vezes, quando isso falta. Eu gostaria de fazer um registro, eminente presidente, com relação às atividades rápidas da Escola de Magistratura. Em fevereiro, nós realizamos um importante seminário, Gestão de Unidade Judiciária, que foi em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, evento esse que foi celebrado um acordo técnico entre a Corregedoria e a EMES, com vistas à articulação de ações de apoio e orientação a todas as unidades judiciárias de primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Isso ainda em fevereiro. E para a escola não ficar parada, e apesar de vivermos uma situação bem peculiar, que tem exigido o isolamento social, a mudança de hábitos, a EMES também tem trabalhado de forma contínua e determinada a fim de proporcionar oportunidades de capacitação para os magistrados e também para os servidores do Poder Judiciário. E, nesse sentido, eu destaco 2 relevantes cursos, eminente presidente, que a Escola de Magistratura já realizou por meio de videoconferência, após o nosso tribunal ter estabelecido aí esse regime de plantão estadual em função do novo coronavírus. Nós tivemos um seminário sobre medidas emergenciais para a prevenção da insolvência durante a pandemia, os impactos do Covid-19 na saúde das empresas, ministrado pelo professor Daniel Carlos Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tivemos ainda outro seminário, Sistema Prisional no Contexto do Covid-19, ministrado pelo eminente juiz de Direito de Minas Gerais, Tiago Counado Cabral. E ontem, inclusive desses seminários, têm participado efetivamente os colegas, e aqui me refiro principalmente ao desembargador Adalto, que não tem perdido nenhum, ao desembargador Zardini, e todos vocês estão convidados para esse seminário, todos recebem, obviamente, as informações a respeito desses acontecimentos, e, obviamente, eu sempre reservo para os colegas uma vaga na sala virtual, e ontem mesmo tivemos, de 14 às 17 horas, o colega desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Guilherme Nutti, que nos brindou com o curso Dosimetria da Pena. E, obviamente, diversas outras ações estarão sendo desenvolvidas para continuarmos com esse aprendizado virtual. E quero destacar que em junho, já finalizando, presidente, nós teremos um seminário sobre criminalidade em tempo de Covid-19, que será realizado em junho, em parceria com a Escola Nacional de Magistratura, com divulgação que será, obviamente, ocorrerá em breve. Eram esses os registros, convidando a todos os colegas
para prestigiar esses eventos virtuais da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço e tenho certeza que esse convite será muito bem acolhido pelos eminentes pares, pelos os magistrados em geral, os colegas de primeiro grau, meus do Ministério Público, defensores, obviamente. Vamos aqui, com muito prazer, conceder a palavra ao desembargador Fernando Zardini Antônio. Bom, presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas, dizer da nossa imensa satisfação em rever a todos com saúde plena, cumprimentar o eminente subprocurador-geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, e aproveitar para parabenizá-lo pela recondução ao cargo. Quero crer que será o mais longevo, subprocurador-geral de Justiça Judicial da história do Ministério Público, face a tantos mandatos, que já está à frente, e aproveitar também para registrar a posse no cargo de Procuradora-Geral de Justiça da doutora Luciana Andrade, ocorrida no último dia 4 de maio, desejando à doutora Luciana pleno êxito nessa nova tarefa, nessa nova missão que, a partir de então, passará a desempenhar. Quero também cumprimentar aqui os nossos queridos servidores, secretário de Câmara, taquígrafo, todos que nos apoiam nesta sessão virtual, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, porque certamente estará contribuindo de forma decisiva para que essa prestação jurisdicional não tenha solução de continuidade, e também aproveitar o ensejo para parabenizar o desembargador William Silva pelas iniciativas que vem tendo à frente da Escola da Magistratura, com cursos extremamente profícuos. Eu tenho participado de alguns, desembargador Adalto, creio que outros aqui, e ontem, apenas para finalizar, tínhamos 96 presentes naquela sala de aula, num curso extremamente interessante, extremamente didático e profícuo, e gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns ao desembargador William Silva pela iniciativa e pelo anúncio dos próximos que virão. São os registros, senhor presidente, não sem antes aderir ao registro do óbito, da irmã do desembargador Frederico Guilherme Pimentel, feita pelo eminente desembargador Sérgio Gama, desejando a família lutada votos de plena paz e conforto nesse momento de dor. São os registros, senhor presidente. Desembargador Zé Paulo, seu microfone está desligado. Está desligado agora, de fato. O Marcelo, Marcelo Menezes Loureiro, conceda a palavra. Senhor presidente, uma boa tarde a todos. Eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, pela realização dessa sessão por meio remoto, muito importante para o Judiciário. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho, presidente. Muito bem. Doutora Rosenéia, conceda a palavra a Vossa Excelência para a manifestação. Desejo minha boa tarde a todos. Parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, por essa primeira sessão virtual que se realiza, que entrará, sem sombra de dúvidas, no arcabouço e nos anais jurídicos do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Parabenizo também o desembargador William, e não seria de outra forma pela sua atividade. Eu sei de toda a sua força de trabalho e sei que a nossa Escola da Magistratura está nas mãos de um desembargador extremamente ativo, que vai nos propiciar a todos os juízes daqui do Estado cursos de relevância jurídica para todos nós, de muito ensino. E desejar também a todos que fiquem com saúde, em paz, junto aos seus, agradecendo aqui a possibilidade de fazer parte dessa sessão virtual. Boa tarde. Vamos conceder a palavra ao outro representante do Ministério Público, o Josemar Moreira. Eminente presidente, em vosso nome cumprimento com muita alegria e satisfação os demais desembargadores que compõem esse egrégio colegiado, senhores servidores. Inicialmente, estendo os meus sinceros agradecimentos aos registros formulados pelo eminente desembargador Fernando Zardini. Gostaria de levar
os agradecimentos à doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, parabenizando-a pela posse ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público, que Sua Excelência tenha êxito em atos de gestão em momentos tão difíceis como esses em que estamos vivenciando, e agradecer a Sua Excelência por mais uma vez designar para o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça. Também gostaria de parabenizar o desembargador William Silva com essas iniciativas perante a Escola da Magistratura, que vai capacitar as mudanças de paradigmas e de atuações de todos os profissionais diante dos novos desafios, um papel relevante da Escola da Magistratura. Gostaria de rogar ao Criador para que tenhamos uma profícua tarde de trabalho. Muito bem. Eu gostaria aqui também de aderir a todas as manifestações feitas, agradecer o apoio dos eminentes pares, dizer da nossa alegria de ver o desembargador William, não é isso, com seu dinamismo, empreendendo de forma intensiva cursos, né, revolucionando a gestão da EMES, meus parabéns. Também gostaria aqui de deixar registrado nossos cumprimentos à doutora Luciana Andrade, né, que tomou posse no dia 4, na condição de chefe do Ministério Público Estadual, que tenha ela muito sucesso à frente da instituição. Afinal, eu, desembargador Zardim, desembargador Sérgio Gama, somos ali egressos, e que tenha todo, né, que possa contar conosco também no Tribunal de Justiça, né, na vice-presidência, e, enfim, agradecer, né, o pessoal do nosso TI. Aqui nós temos a presença do Marcos Marinho, né, já conhecido por nós todos, analista. Também temos, contando aqui com, já falei, da taquigrafia, a Thaís e a Glória Gobi, na assessoria da vice-presidente Aguinaldo da Silva Rocha, e também temos aqui nos brindando, né, a nossa secretária, Cláudia Pessiano, Ribeira Coque, Luciana Bastos Falcão Esperandi, que é uma analista, e, novamente, a Lena, oficial de Justiça. Nós todos aqui, conhecida e por quem nutrimos grande carinho. Muito bem, vamos dar a parte judicial. Nós temos um processo, 3 processos com pedido de preferência. O número 2 está com o pedido de vista do desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, e o advogado deseja sustentar. Eu consulto o desembargador
pedido de preferência é o processo número 10. Gostaria que a douta oficial de justiça identificasse o feito. Requerente Magno da Conceição. Requerido, Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo. Excelência, o advogado do requerente gostaria de se manifestar. É o doutor Renato Medeiros Ricas. Muito bem. O Renato Bicas, ele está, inclusive, parece que já foi conectado. É esse aqui que está aparecendo? É o doutor Renato? Estou falando com ele. É isso, doutor Renato Medeiros Ricas? É isso? Está conectando, ok. Vamos aguardar aqui. Ainda está sendo habilitado. Sem problemas. De forma muito informal, não é isso? Nós estamos aqui com a camiseta polo. Muito bem. Eu vou conceder a palavra ao senhor pelo prazo regimental para a manifestação. Boa tarde. Meus cumprimentos aos senhores desembargadores, na pessoa do excelentíssimo desembargador relator Adalto Dias Tristão, ao ilustre representante da Procuradoria e aos serventórios da Justiça. Venho, por meio dessa, sustentar a procedência da presente revisão criminal, onde figura como revisionando Magno da Conceição, pela qual pugnamos pela absolvição do mesmo, no que tange ao artigo 35 da Lei 11.343, de 2006, bem como o reconhecimento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, haja vista a primariedade do revisionando à época dos fatos. De início, cumpre esclarecer que o revisionando foi processado nos autos de origem de número 0009855-83, de 2010, 808-0024, onde figurava como corréu a pessoa de Luciano Brito de Azevedo, que teve por fim a condenação do revisionando pelos artigos 33 caput, 35, combinado com o artigo 40, inciso 6, todos da Lei 11.343 de 2006. Sobressaindo em seu desfavor a condenação de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial fechado. Cabe ressaltar que no processo de origem da presente revisão criminal também foi denunciada a pessoa de Rosinaldo dos Santos. No entanto, este foi processado apenas no artigo 218b do Código Penal. Ocorre que, no decorrer da referida ação penal, antes da sentença penal condenatória, por força do artigo 366 do Código de Processo Penal, o feito foi desmembrado em relação ao corréu Luciano de Brito Azevedo, às folhas 11 do referido processo, que foi denunciado pelo artigo 33, 35, combinado com o artigo 40 da Lei de Drogas, por supostamente ter se associado ao revisionando para a prática de tráfico de drogas. Em razão de não ter sido encontrado para comparecer aos autos no processo de origem, o feito foi desmembrado em relação a este. Desta feita, a pessoa de Luciano de Brito de Azevedo respondeu pelos autos do processo de origem nos autos de número 00, 21, 713, 43, 2012, 808, 0024, onde este foi absolvido de todos os crimes pelos quais fora denunciado. No entanto, em apelação apresentada pela promotoria, em face de Luciano de Brito de Azevedo, a sentença em face deste foi reformada, condenando este apenas no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, mantendo sua absolvição no artigo 35 da mesma lei, por entender que, abre aspas, a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei de Drogas é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união disposta ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual, não punível pela Lei 11.343 de 2006. Sabemos que o artigo 35 prevê em seu texto associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e artigo 34 desta lei. Ocorre que, para a caracterização desse tipo penal, é imprescindível a associação de duas ou mais pessoas com ânimos associativo, de forma estável e permanente, para praticar reiteradamente crimes previstos no artigo 33 caput da Lei de Drogas. Faz-se mista a existência de um ajuste prévio para a formação de um vínculo associativo de fato. Conforme se vislumbra na sentença dos autos desmembrados em relação ao Luciano de Brito Azevedo, que supostamente teria
estaria associado ao revisionando, este absolveu Luciano de todos os fatos imputados a este, tendo sido reformada a sentença, condenando o mesmo apenas no artigo 33 caput, absolvendo no artigo 35. Desta feita, temos que somente o revisionando Magno da Conceição foi condenado pelo delito de associação ao tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, motivo pelo qual deve ter este presente feito, no entendimento desta humilde defesa, deferido com a absolvição do revisionando no artigo 35 da Lei de Drogas, pelo fato de não existir outro condenado por associação ao tráfico pelo mesmo fato, tampouco em processo desmembrado que julgou os mesmos fatos. Conforme se vislumbra na sentença também, o revisionando à época dos fatos era primário, portador de bons antecedentes, sendo que o mesmo não se dedicava a qualquer atividade criminosa, sendo que não respondia a qualquer outro processo e, consequentemente, não tinha em favor qualquer outra condenação anterior. Motivo pelo qual a defesa também pugna pela PNS do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Desta feita, sem mais delongas, por derradeiro, a defesa pugna pela procedência da presente revisão criminal pelos motivos de fato e de direito aqui apresentados. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o doutor advogado por ter sido compreendido e concedo a palavra do outro relator, prefeito de voto, o Adalto Dias Tristão. Podendo resumir, fique à vontade, Adalto. Acusado aqui, condenado, denúncia no artigo 33, 540-6 da Lei de Drogas e 218-B, submissão de menor, submeter ou atrair menor à prostituição na forma de exploração sexual, menor de 18 anos. Presidente, ante alguns elementos trazidos pelo doutor advogado, eu respeitosamente vou pedir o retorno e voto na próxima sessão, principalmente para analisar algumas questões que ele trouxe neste ato. Peço retorno. Votos vão com vista ao gabinete de Vossa Excelência. Ok, agradeço mais uma vez a participação do doutor Renato. E vamos à próxima. O próximo feito, eminentes pares, do outro procurador de justiça, em segredo de justiça, de relatoria do desembargador William Silva, o feito pautado sobre o número 21. Nós vamos continuar a gravação, perfeito, mas vamos ter que editar também esse trecho. Ok? Alguma objeção dos eminentes pares? Não havendo, então nós vamos chamar esse feito.
eu vou dar preferência aos processos em que oficio o desembargador Marcelo Loureiro, não é isso? Número 4, a continuação de julgamento, e depois a doutora Rosineia. Mas vamos ao número 4. O consulta do desembargador Marcelo, se convocado, se tem condições de voto. Sim, presidente. Pois não. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu pedi retorno dos autos em razão de uma sustentação oral realizada pela defesa. E, em síntese, o requerente está pugnando pela redução da pena imposta no decreto condenatório, mediante o depósito da qualificadora prevista no inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 155 do Código Penal, pedindo o redimensionamento da pena base, a atenuação da pena em razão da corrupção espontânea, a fixação do regime semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44 do Código Penal. Eu destaco o inteiro teor do artigo 621 do Código de Processo Penal e verifico que o requerente pleiteia, em realidade, a reanálise da sentença criminal condenatória que lhe for imposta com revolvimento da matéria fática já enfrentada. É um caso clássico. O réu não apresentou recurso de apelação, ou seja, deixou de apresentar inconformismo quando teve essa oportunidade. Consultando o andamento dos presentes autos, eu pude observar que a sentença condenatória foi publicada em 22 de janeiro de 2014 e no dia 5 de maio de 2014 operou-se o trânsito em julgado para a defesa. A fixação da pena foi devidamente analisada quando da aprovação da sentença condenatória, não cabendo reanálise de tais alegações no âmbito desta revisão criminal, entretanto. Eu transcrevo a decisão de primeiro grau, que foi objeto de trânsito em julgado, registrado no voto, integralmente, e estou concluindo, presidente, senhores desembargadores, que foram corretamente valoradas as circunstâncias do artigo 59, sendo que a presença, eu destaco aqui, que a presença de uma circunstância desfavorável já é suficiente para levar a pena base acima do mínimo legal. Estou apresentando voto escrito à disposição, evidentemente, dos desembargadores, do doutor advogado, e concluindo, pelos motivos que eu estou sustentando, por não conhecer o pedido formulado na revisão criminal, presidente. Esse é o voto. Não conhecer. Ok. Não conhecer. A conclusão de Vossa Excelência é desembargador, desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o eminente relator em toda a extensão do seu voto. Não conhece também. Desembargador Adalto. Pelo sentido. Desembargador Pedro. O desembargador Marcelo me substitui. Desculpa. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Acompanho também o eminente relator. Muito bem. Desembargador William Silva. Acompanho, eminente presidente. Com o relator. Com o relator, desembargador Zardini. Também com o relator, senhor presidente. Desembargadora Elizabeth Lourdes. Também como voto, presidente. Encerrado o julgamento, o pedido revisional de revisão criminal não conhecido, a unanimidade de votos. Vamos à doutora Rosineia, é o processo pautado sobre o número 7. Vamos fazer o pregão número 7. Embargante, Verino Comério. Embargado, Ministério Público Estadual. Muito bem. Pegou com a palavra a eminente relatora para efeito de voto. Processo pautado. Pois não. Pois não, estão me ouvindo bem? Pois não. Se trata de embargos infringentes de nulidade, e conheço do recurso por quanto adequado e tempestivo. Quanto ao cerne do mérito do presente recurso, cinge-se a análise da possibilidade de unificação das penas de detenção e reclusão. A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores e a questão jurídica é de fato solução. Sabe-se que reclusão e detenção são espécies de pena privativa de liberdade, conforme a dicção da redação do artigo 33 e seguintes do Código Penal. A distinção entre ambas, deste modo, não se reputa ontológica. É dizer, as penas de reclusão e detenção possuem a mesma natureza.
O fator que as diferencia consiste basicamente no regime de cumprimento de pena imposta a ambos. Eis que a pena de detenção, em regra, será cumprida em regime aberto ou semiaberto, ao passo que a pena de reclusão, em regra, será cumprido nos 3 formas de regime, fechado, semiaberto e aberto. Ademais, sobrevindo condenação em 2 crimes cujas penas combinadas são de detenção e reclusão, o artigo 111 da Lei de Execuções Penais expressamente autoriza a unificação para fins de execução da pena. Vejamos. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Cito aqui algumas jurisprudências e, como já adiantei meu voto a Vossas Excelências, creio que os senhores tiveram acesso, no mesmo sentido, onde, em síntese, essa jurisprudência cita. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar, inclusive, na regressão. E aqui, então, deste modo, senhor presidente, sem maiores delongas, eu nego provimento ao recurso e é como voto. É isso. Vossa Excelência nega provimento ao recurso com o eminente desembargador Fernando Jardim Antônio. Como vota Vossa Excelência? Também, senhor presidente. Procedi à revisão e acompanho integralmente a eminente relatora pelos próprios fundamentos. Negando provimento, desembargador Adalto. Mesmo sentido. Desembargador Pedro. Também, senhor presidente. Desembargador Sérgio Bisotto. Presidente. Desembargador Também. Sérgio Gama. Acompanho a eminente relatora. Desembargadora Elizabeth Lourdes. Também acompanho a eminente relatora. Então, fica com esse negar provimento ao recurso à unanimidade de votos nos termos do voto da Corte eminente relatora. Vamos agora dar sequência à nossa pauta com os processos em continuação de julgamento. Será uma honra para as criminais reunidas a presença do desembargador convocado Marcelo Loureiro Menezes Loureiro, doutora Rosinéia Martins Oliveira, fique à vontade. Mas, enfim, desembargador Fernando Zardini, você pediu o retorno dos autos, processo pautado sob o número 1. Tem a palavra para efeito de voto, se tiver condições de julgamento. Sim, presidente. Vieram-me os autos conclusos em razão do voto divergente apresentado pelo eminente desembargador Beth Lourdes. Em apertada síntese, para rememorar o ocorrido, requer a defesa dos embargantes a proclamação do voto vencido da ordem do eminente desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que reconheceu insuficientes as provas de autoria delitiva, manifestando-se pela manutenção da absolvição dos embargantes, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Ao proferir meu voto na sessão ordinária, ocorrida em 10 de fevereiro do corrente ano, acompanhei o entendimento perfigado no voto do eminente desembargador Pedro Valsfeu Rosa, confirmando a condenação dos embargantes nos crimes de estelionato. Por sua vez, a eminente revisora, desembargadora Elizabeth Lourdes, em sessão realizada no dia 9 de março de 2020, divergiu do voto por mim proferido, julgando procedente o pedido contido na inicial, dando provimento ao recurso, absolvendo os embargantes da prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Analisando minuciosamente os autos, entendo que razão assiste a douta revisora. O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, tutela o interesse social, a confiança e a credibilidade que devem nortear as relações entre os particulares, bem como o interesse público de reprimir e prevenir prejuízo à lei.
Dessa forma, dúvida não há que a vítima foi alvo de empreitada criminosa, contudo perpetrada pelo réu Israel. Nos autos não restou cabalmente demonstrada a participação dos embargantes na prática do crime, uma vez que não configurava o dolo destes em obter vantagem em prejuízo alheio, razão pela qual entendo estar presente na hipótese dos autos o princípio indúbio pro réu. Assim, acompanho o voto proferido pela eminente revisora para conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento para absolver os embargantes da prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal e é como respeitosamente estou votando, eminente presidente. O eminente relator, então, reformulou o voto agora, dando provimento, né, acompanhando a eminente culta revisora, desembargadora Elizabeth Lorde. Desembargador Adalto, o voto Vossa Excelência. Presidente, também eu tive acesso ao voto da eminente relatora e agora ouvi com atenção os argumentos trazidos lá do Fernando Zardim, também o procedente para absolver. Desembargador Pedro Walser Rosa. Respeitosamente peço visto, senhor presidente. Nós ouvimos ao gabinete de Vossa Excelência. Em continuação, temos ainda o processo pautado sob o número 3. Uma revisão criminal de relatoria de desembargadora Elizabeth Lorde. Aí contou com o desembargador convocado Júlio César Costa de Oliveira, né? E o desembargador Adalto Dias Tristão, como pediu vista dos autos, o desembargador Pedro Walser Rosa. Mas temos aqui, eu vou fazer um pequeno relato aqui da situação que se encontra o processo. Após a sustentação realizada e feita pelo Dr. Antônio José Mendonça Júnior, o relator, o desembargador Júlio César Costa de Oliveira, pediu o retorno dos autos, então ele julgou parcialmente procedente o desembargador convocado Júlio César de Oliveira e o pedido revisional para reformar o acordo rescindendo e fixar o regime inicial semiaberto ao réu. O desembargador revisor, o desembargador Adalto Dias Tristão, pediu vista dos autos e proferiu voto julgando procedente o pedido revisional para absolver o requerente JTM do crime previsto no artigo 17, em razão de ter incorrido. Bom, então pediu vista dos autos do desembargador Pedro Walser Rosa, que eu concedo a palavra para efeito de voto. Senhor presidente, estou encaminhando o voto escrito, mas, em síntese, acompanho o voto da eminente desembargadora relatora. Desembargador, perfeito. Então fica, você julga parcialmente procedente, não é isso? Isso. Ok. Como vota o desembargador Sérgio Isoto Pessoa de Mendonça? Presidente, eu acompanho o voto proferido pelo eminente desembargador Adalto Dias Tristão, revisor no caso. Bem. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, com voto de Vossa Excelência. Também acompanho o voto proferido pelo revisor, desembargador Adalto. Desembargador Adalto, muito bem. Desembargador William, com voto de Vossa Excelência. Eminente presidente, eu estou acompanhando o voto proferido pelo eminente desembargador relator, desembargador Júlio César, só alterando o regime. Só alterando o regime? Para o semiaberto. Só. Estou com o relator. Ok, desembargador William. Desembargador Zardini, com voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente desembargador Adalto Dias Tristão, pelos meus fundamentos. Pelos meus fundamentos, eu acho que nós estamos aí com empate, né? Só rememorando, consulto a doutora secretária. Agora, só um segundo. Quatro votos aqui por maioria. Senhor presidente, só uma questão. O desembargador Júlio César Costa Oliveira estava substituindo a eminente desembargadora Elizabeth ou a minha nesse processo? Desembargadora Elizabeth Lordes.
Ah, pois não. Obrigado. Nota 3 por voto, né, a maioria do desembargador Adalto. Não é isso? Por maioria de votos, julgar procedente o pedido revisional nos termos do voto do eminente revisor, que também será o responsável pela elaboração do acordo, obviamente. Então, concluído o julgamento nesses termos. Vamos ao próximo. A maioria de votos. O próximo é o número 5. Desembargador Fernando Zardini Antônio pediu o retorno dos autos. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Zardini, prefeito de voto. Número 5. Pois não, presidente. Pois não. Número 5. Pediu o retorno dos autos após ouvir atentamente as razões lançadas no judicioso voto do eminente desembargador Pedro Valsfio Rosa, no sentido de divergir parcialmente do posicionamento esposado por este relator. Para contextualizar o caso, rememoro que trata-se de revisão criminal proposta por Jean Carlos dos Santos de Jesus, com fundamento no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, com o objetivo de readequar pena imposta na sentença penal condenatória exarada nos autos do processo número inicial 000684452, no bojo do qual restou condenado a pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Em sessão realizada em 9 de março último, proferi meu voto no sentido de julgar parcialmente procedente esta revisão, unicamente para readequar o patamar de redução da pena mediante a aplicação da atenuante da menoridade, fixando-a em 1/6. Eu fiz, senhor presidente, a distribuição do voto antecipadamente e me permito ir à conclusão, pelas razões que eu menciono neste voto em adendo, eu reafirmo meu entendimento e, via de consequência, julgo parcialmente procedente o pedido revisional para aplicar que a pena seja reduzida com a aplicação da atenuante da menoridade relativa, observando-se o patamar de 1/6, que resulta uma pena definitiva de 14 anos e 2 meses de reclusão. E é como estou respeitosamente votando. Mantém o voto originariamente ouvido Vossa Excelência. Muito bem. E aqui nós estamos. O desembargador Fernando Zardini julgou parcialmente procedente pedido revisional, que foi acompanhado pela eminente revisora, desembargadora Elizabeth Lodi e desembargador Adalto. O desembargador Pedro Valls, então, apresentou um voto divergente, julgando improcedente a revisão criminal, e agora o desembargador Zardini, depois de pedir retorno dos autos, mantém a sua posição inicial. Eu consulto, então, pela ordem, o desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Senhor presidente, eu acompanho o desembargador Fernando Zardini Antônio. Muito bem. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Está sem som. Pois não, desembargador Sérgio? Acompanho o voto do desembargador Zardini. Muito bem. Desembargador William, como voto Vossa Excelência. Também, eminente presidente, acompanho o relator. Desembargadora, não. Então, é concluído o julgamento, fica por maioria de votos, temos o voto do eminente relator, julgar parcialmente procedente o pedido revisional. Então, encerrado o julgamento também aqui. Eu consulto aos eminentes pares, nós temos, né, os pedidos de preferência já foram, né, devidamente acolhidos e já foram os feitos já foram votados. Se a gente pode ter uma dinâmica mais ágil a partir de agora, e nós temos o processo pautado sobre o número 6, e eu vou pedir, né, vamos apregoar as partes de qualquer forma, e se for possível, um brevíssimo, né, um voto, uma síntese, ou se não, a leitura da emenda. Bom, enfim, fica a critério dos eminentes pares, todos já têm conhecimento prévio dos conteúdos
dos votos que são apresentados pelos eminentes relatores e revisores, enfim. Vamos ao número 6, apregoado. Pois não. William Pois Silva, não. com todo respeito a Vossa Excelência, eu gostaria de sugerir, não sei se os colegas mais antigos, principalmente, também acordariam, sugerir que julgássemos em bloco, já que nós tivemos acesso a todos os votos. Basta sabermos se alguém tem algum pedido de vista, já que não há mais preferência, ou se há divergência. Perfeitamente. É o que é a nossa prática, né? Os eminentes pares me conhecem perfeitamente, e eu sou muito rápido nesse momento. Mas nós estamos fazendo uma sessão aqui histórica, né? Pela primeira vez as criminais reunidas, né, se reúnem de forma remota, de forma virtual, por meio de videoconferência. Então, fica a critério. Eu consulto até o eminente procurador se aceita essa dinâmica. Senhor presidente, essa dinâmica já vem sido adotada nas sessões presenciais e não há nenhum óbice. Posteriormente, tomaremos conhecimento de todas as decisões a serem proferidas nos autos. Muito bem. Então, vamos só... Desembargador Adalto, consulto você se tem algum pedido de vista. Não, inclusive esse número 6 aqui, até bom que não leia, são dois latrocínios, um estupro, um corte de pescoço, coisa terrível. É melhor não ser lido, mantendo na íntegra, mas gostam de e darmos como julgado os demais, caso não haja pedido de vista. Eu não tenho outros pedidos de vista. Você está acorde com todas as soluções, todas as conclusões alcançadas pelos eminentes pares. Muito bem. Desembargador Pedro. Também, nada tem, senhor presidente. Nada tem. Desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Da mesma forma, senhor presidente, da mesma forma. Nenhum pedido de vista, concordando com todos Nada. os votos, com todas Tudo. as soluções. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, onde está Vossa Excelência? Desembargador Sérgio. Saiu. Desembargador, vamos aqui adiantando. Desembargador William. Nenhum, presidente. Nenhum? Ok. Nada. Muito bem. Desembargador Zardini. Também não, presidente. Só parabenizando mais uma vez. Desembargadora Elizabeth Lodge. Pois não. Desembargadora Elizabeth Lodge. Eu quero pedir vista, Excelência, do número 6, do item 6. Do item 6. Exatamente do 6. Os autos vão com vistas, né, de todos os demais eminentes pares, já julgaram. Vocês estão concordando com a solução. Eu só vou consultar o desembargador Adalto, então, Vossa Excelência julgou improcedente, é isso? Número 6. E foi acompanhado por todos os eminentes pares até aqui. Até exatamente. Ok? São casos terríveis lá, mas a desembargadora pediu vista, né? Vai com vista. A desembargadora Elizabeth Oswaldo com vista. Vou reexaminar os autos. Pois não. Perfeito. Muito bem. Lá do Zé Paulo, número 15, pois não. O doutor Nelson Moreira Júnior pediu adiamento, porque no mesmo horário ele está tomando posse como procurador-geral, se não me engano, da Câmara de Vitória. Eu deferi, né? E formulo ele voto de sucesso lá na missão, mas deferi o pedido de adiamento do 15, o desaforamento. Fica adiado, né? Pedido do outro advogado, desaforamento. Ok. Eu gostaria, eu vou conceder mais uma vez uma rodada final, né, aos eminentes pares. Mais alguma observação, desembargador Adalto? Alguma consideração final? Não, parabenizar Vossa Excelência pela excelência dos trabalhos. E a segunda Câmara tem seguido também dessa forma. Já fizemos uma sessão, temos outra amanhã, apenas a plataforma muda. Estamos usando o WebEx Meeting, que é do CNJ, né? Mas essa aqui é melhor ainda, a Zoom, né? Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela excelência dos trabalhos. Obrigado, obrigado. Desembargador Pedro Valls, alguma consideração final?
Também, senhor presidente, abraçar calorosamente Vossa Excelência. Muito obrigado. E a reciprocidade do abraço carinhoso. Desembargador Sérgio Bisotto. Da mesma forma, senhor presidente. Meu abraço a Vossa Excelência. Desembargador Sérgio Gama, que retorna, nós julgamos em bloco de mais processos. Tem a concordância de Vossa Excelência? Em pleno acordo, e quero parabenizar Vossa Excelência pela excelência da presidência e dizer aos colegas que eu estou saudoso da presença de todos. Com certeza. Desembargador William. Da mesma forma, ministro presidente, cumprimentando Vossa Excelência, parabenizando Vossa Excelência, né? E mandando um abraço aí para todos. Um abraço fraterno. Desembargador Luzardini. Também, senhor presidente, mais uma vez cumprimentá-lo e desejar a todos que tenhamos um fim de dia abençoado. Muito bem. Desembargadora Elizabeth Lourdes. Também cumprimentando Vossa Excelência, parabenizando pela iniciativa e pela presidência dessa sessão virtual, que realmente é uma novidade para todos nós, e dizer da minha satisfação de ver os rostos de todos os colegas e realmente muito saudosa da presença, do convívio do dia a dia, mas isso tudo vai passar, com certeza, e com muita fé em Deus. Deus quiser. Obrigada. Pois não, agradeço. Doutor Procurador de Justiça, manifestação final. Da mesma forma, senhor presidente, uma alegria participar dessa sessão. Vejo nos olhos do desembargador a alegria de estar realizando esse sonho através de Vossa Excelência da realização dessas sessões virtuais. Fica aqui nossos parabéns ao Poder Judiciário. Eu só queria agradecer aos eminentes. Pois não. Apenas quando eu me associei às palavras do desembargador Zardini e do desembargador Sérgio Gama em relação ao passamento da irmã do desembargador Frederico, me solidarizando e também parabenizando o desembargador William pela importância das aulas que têm sido ministradas pela EMES, pela Escola da Magistratura, também pela plataforma Webex, muito produtivas as aulas ontem, com uma quantidade enorme de participantes e a aula magnífica do grande professor Nutt. Então, de quem tive a oportunidade de ser aluno no mestrado da PUC, e realmente excelente a aula ministrada pelaquela grande jurista. Eu parabenizo o desembargador William pela iniciativa. Muito obrigado, desembargador Adalto. Outros eventos já estão devidamente programados. Já chegou outro convite, presidente. O desembargador William não para. Já chegou outro aqui agora. Se eu não estou equivocado, dia 20... Aqui, ó, acabou de chegar aqui. Ó. Só um minutinho, presidente. Aqui, ó. Dia 26 e 27 de maio, das 9 às 11h30. Pacote anticrime, Lei 13.964/2019, seu impacto na prestação jurisdicional. Então, mais uma vez, meus parabéns ao meu desembargador. Estaremos presentes. Se Deus Avisa a inscrição. Muito bem. Gostaria de agradecer, né, para encerrar a sessão, primeiramente, a compreensão dos eminentes pares. É uma ferramenta, é uma novidade, de fato, né? Vamos cometer alguns deslizes, mas estamos aprendendo a operar. Estou aqui com o Marcão aqui na minha frente, está aqui nos auxiliando, né? Todos os servidores, Taquilas, a doutora Cláudia, também o Agnaldo Rocha. Então, acho que foi exitosa a nossa sessão e espero que possamos, né, continuar usando essas plataformas, claro, que são muito bem-vindas, e que a gente possa superar esse momento triste da nossa história, né? E possamos efetivamente voltar ao convívio diário com os eminentes pares, podendo abraçá-los, talvez um abraço carinhoso, né? À distância ainda, mantendo, mas, enfim, a falta é enorme. Muito obrigado, fique com Deus e que a gente supere esse momento de infortúnio das nossas vidas.
Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.